Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Nosso próximo assunto é Flamengo, que pega o Cruzeiro no sábado, né? Que lidera o campeonato com 42 pontos. E aí amanhã tem convocação da seleção brasileira e tá todo mundo com medo, assim, do Tite desfalcar, porque o Flamengo, além de jogadores... só sai um, né? Só sai um. Na teoria só sai um. O Tite não vai ser maluco de comprar essa confusão. Ele vai tentar igualar justamente no 1. Né? Então, vários clubes devem sair. É que o Flá tem um outro peso, né? A possibilidade de perder o Reinier para 17, né? E a 17 são 11 rodadas do campeonato, que é o Mundial Sub-17 que vai ser disputado agora no Brasil, começando em outubro, tem um período de preparação. E o Reinier seria convocação indiscutível, né? Não sei se será liberado, é uma realidade do Vasco também, com Thales Magno, que tem sido fundamental. Para nós, Thales Magno para o Vasco, muito mais importante. Sem dúvida. Sim. Mas dos dois vão fazer força. Porque são jogadores que, bem ou mal, já têm uma utilização e têm a sua relativa importância. O Thales muito mais, mas o Reinier também já entrou em jogo, já rendeu, já fez gol e seria mais aproveitado nessa reta final, ainda mais que vai acumular. Agora a funila semifinais de Libertadores, as rodadas de meio de semana do Campeonato Brasileiro, Jesus com a tendência ainda de dar mais oportunidade a jogadores dentro do elenco. Se ele ficar 11 rodadas fora, já era, né? Me lembra a situação de 2 anos atrás, quando o Paulinho já era protagonista no Vasco e o Vinícius Júnior entrava de vez em quando no Flamengo, ainda não era titular. E apesar de um ter aparentemente mais destaque do que o outro, não sei se é o caso agora, talvez não. Na época se falava muito mais do Vinícius Júnior, mas o Paulinho era mais importante para o Vasco do que o Vinícius para o Flamengo na época, né? Pela necessidade, né? Se você comparar a situação atual, a realidade dos dois clubes, você vai entender. Pois é. Por que um é tão fundamental para o Vasco e o outro está só iniciando a trajetória. Que não deve nem ser tão longa, porque tem um baita mercado, mas recebendo oportunidades pontuais no Flamengo. É muito mais fácil fazer essa transição, trabalhar o jogador, essa expectativa tem uma pressão, uma exposição muito menor, por mais que seja um canhão o Flamengo, porque hoje o Flamengo tem condição de não expor os seus jogadores vindos da base. E o Vasco precisa de todo mundo que tiver à disposição, Serginho. Agora, voltando ao Flamengo, em tese é o Bruno Henrique, né? Porque se a gente usar a lógica do Tite, né? O Gabigol é o cara do Campeonato Brasileiro. Se você olhar tecnicamente, tem que ser o Gabigol. O Gabigol tá voando, coisa e tal, etc. Eu vou fugir da sua, hein? Mas segue, depois vamos lá. Eu até sei por onde você vai fugir por causa do Everton. E daqui a pouco o Bruno Henrique fala disso também. Mas o fato é o seguinte, né? O Tite tem um jeito, um modus operandi que ele convoca, o cara fica no banco no início, depois vai entrar um pouquinho, depois vai ter uma chance um pouquinho maior. Tem um protocolo, né? Tem um protocolo. Pelo protocolo, né? Não convocar o Bruno Henrique quebra um pouco, né? Dá um susto na lógica titiana, né? Então, assim, acho que no final das contas, apesar da argumentação que o Rafa vai tentar, eu acho que vai ser o Bruno Henrique. Mas Sua vez, Rafa, deixa eu chamar o Bruno Henrique. Vai faltar lugar. E com a lesão do Marquinhos, acho que o Rodrigo Caio pode pintar. Porque o Samir já foi a 4ª opção na última convocação. Não acho impossível que o Rodrigo... Tite adora o Rodrigo Caio. Pode ser. Exatamente. Também, é uma boa... A gente tem 3 nomes da última convocação disponíveis, sendo que o Samir está longe de ser uma unanimidade. Estava recebendo a oportunidade de conviver na seleção. Acho até que não estava desempenhando para ser lembrado e chamado. E o Rodrigo Caio está em evidência, desde a transferência, agora com o Flamengo, com Jesus, com uma zaga se acertando e jogando, correndo risco e indo bem nos jogos. Então, acho que pode acontecer. E aí a questão da fila. Por mais que fosse um tanto traumático o Bruno Henrique não seguir, né, dentro desse protocolo de utilização na seleção, o Everton só não foi na última pela Copa do Brasil.
Acho que volta indiscutivelmente pelo que Sim. jogou na Copa América. E você tem o Neymar. Então, meio mal partindo da esquerda, você já matou. Teria Vinícius Júnior, David Neres e Bruno Henrique. Um só para ir. Outros 2 caem. Eu acho que o David Neres vai, Bruno Henrique e Vinícius Júnior não. Por esse E raciocínio, o Gabigol não tem chance. Não, para mim é Jesus e Firmino. O Bruno Henrique torce pela convocação do companheiro de ataque, do Gabigol, mas disse, obviamente, que quem decide é o Tite. Fala, Bruno Henrique. Acho que quem convoca, quem escala é o Tite, então ele com o staff dele vai procurar levar quem ele acha que ele deve levar. Acho que tem muitos jogadores no Brasil que tá mostrando que tem chance na seleção, não só o Gabriel, outros jogadores de outros clubes também. Isso a gente consegue ver, né, a qualidade de outros jogadores também. Mas, como eu falei, o Gabriel está no momento dele, está num momento muito bom. Todos querem ver ele na seleção, né, mas também quero, mas não sou eu que convoco, então aí fica a minha deixa, que quem convoca é o Tite. Ó a situação desse rapaz. É mais ou menos o seguinte, né? Alguém dá uma torta para uma criança, né? E tem assim 3 ali querendo a torta. E ele até gosta dos caras. A torta é dele, né? O Bruno Henrique é a convocação dele, né? E não cabe os 2. Ainda mais agora, né? Não, desculpe, não cabe pelo critério de um jogador por clube, para não prejudicar o clube. Cara, não é isso que... Tá, deixando claro. Cada ano que passa, para mim, é mais inacreditável que a gente tem que debater isso. É. Porque, na verdade, atrapalha todo mundo. Convocar um atrapalha o clube. Considerando que vários estrangeiros estão no Brasil, tem nível de seleção, o Santos, quando tem convocação, Sim. pede 5 jogadores. Exatamente. Sabe? Então, assim, é surreal. O Flamengo já perdeu o Berrio nessa também, né? Sim. Vai fazer, perdi o Cuejar sistematicamente, enfim. E também atrapalha a seleção. Porque a convocação ela é limitada por esse aspecto, essa questão. Talvez ele tivesse levado com as opções que tinha na última convocação, Bruno Henrique e Gabigol juntos. Talvez o Rodrigo Caio. Por que não? Então, fica meio calabresa, meio mussarela, né? Porque você atrapalha o clube e não faz a justiça que você gostaria de fazer com a convocação, convocando quem você quer. É isso. A convocação tem limitações. Eu posso convocar todos os jogadores brasileiros. Não pode. E a solução, bem sabemos, simplésima. É só você ajustar o calendário. Só que ajustar o calendário é das coisas mais complicadas que tem, porque significa mexer com interesses estaduais. Esse é o problema. Sim. É como fazer trem no Brasil. Não tem, porque tem que mexer com muita coisa. Cara, não tem. É só ter estrada. Essas coisas acontecem. Agora, se a gente tivesse com as condições ideais de temperatura e pressão, tudo certo, tudo resolvido, pode tudo, vocês levariam os 2? Não tem vaga para os 2 no momento, por tudo isso que você falou aí. Vaga, o Rafa já botou a lista. Para mim, a fila é pesadíssima. É que assim, Então, a gente está no Brasil, os torcedores estão no Brasil, a gente tem um olhar carinhoso, mas se você fizer sair, né, pegar uma grua e olhar de cima, você vai ver os jogadores brasileiros que estão lá fora. E são jogadores que são melhores, estão se destacando mais, estão numa outra fase, taticamente estão mais evoluídos. Enfim, é complicado. Não tem lugar para... Acho que no sistema defensivo cabe uma convocação do Rodrigo. Pela falta de opções recentes. A gente está falando do Thiago Silva, do Militão, um Samir que eu já acho discutível, e aí vaga em aberto. O Rodrigo já teria ido para a Copa se na época ele estivesse jogando com frequência. Que desceu muito o nível, estava meio que em litígio. Exatamente. Teve contusão, enfim, isso. Tudo pesou contra. É isso. A reta final dele no São Paulo foi... Agora, a impressão que eu tenho é que às vezes... Não é nem impressão, né? Porque a seleção brasileira tem um calendário, obviamente, diferente dos clubes. E às vezes me parece que tem um delay na convocação. Quando a fase é melhor do Gabigol, por exemplo, o Bruno Henrique é chamado porque ele já era para ter sido chamado meses atrás, mas ele está na frente da fila. Hoje, quem vocês levariam? Nenhum dos dois. Só que passa muito pelo que o Serginho falou. O Rodrigo Caio. Não, o Rodrigo... Quem você levaria falando entre Bruno Henrique e Gabigol, entendeu? Isso. Nenhum dos dois. Não, porque a fila pesa. Então, a gente tem o Vinícius Júnior, né? Eu também não levaria.
É. Quem você levaria? Ué, foi o que eu falei. Dos 3, acho que o David Neres fica com o Richarlison. Do outro lado, Neymar e Everton. Na frente, Firmino e Jesus. Pior que não Acabou. tem lugar mesmo. Acabou, ué. Não tem espaço. Isso que o Everton já encontrou um lugar. Cavou pelo que fez na Copa América. Porque ele era o último da fila. Ele já forçou a atropelou barra um o Neres, pouquinho, né? E ele empurrou o Neres pro outro lado, em tese. De todos esses, eu acho tática, até por utilização tática, o Bruno Henrique é o mais interessante. Digamos assim, é o primeiro reserva de convocação, né? Tava pensando nisso assim, o Gabigol no caso, por jogar centralizado, por ser capaz, não tem tanta força, mas pode jogar partindo da direita, já que é com o pé para dentro, e fazer o movimento que o Richarlison faz, de entrar na área, de virar um segundo finalizador, próximo a quem for escolhido para ser o 9. Poderia ser um caminho. Então assim, a versatilidade, poder jogar em mais de uma função, tanto dele como do Bruno, na verdade. Porque o Bruno também tem jogado por dentro no Flamengo e tem a capacidade de jogar partindo da esquerda. É que na esquerda a competição é pesadíssima. Então, eu não consigo ver a convocação hoje sem Neymar e Everton. Então não tem como. Vai levar 3 para quem, entendeu? Aí você está desequilibrando em algum ponto. Você vai usar o Bruno Henrique que não é a melhor dele. Sendo que você tem Jesus e Firmino por dentro. Outra, né? Firmino arrebentando ali, né? Mas o Firmino geralmente joga melhor pelo Liverpool do que pela seleção. Tá? Vários É jogadores. diferente, né? A parte mais difícil é o cara ter a naturalidade, se habituar a jogar na seleção da forma que ele joga no clube. E não dá pra fazer isso, porque cada treinador uma cabeça, né? Uma forma de pensar, uma forma de utilizar. Então, sem contar que ele não tem Mané e Salah passando que nem raio pra receber. O Firmino é o que hoje em dia, quando se faz a análise dele, né, se fala do 9,5. Ele não é nem 9 nem 10. Ele sai da posição, ele não é um cara que fica lá fixo e vem jogar no espaço vazio com uma inteligência muito acima da média para ele encontrar os jogadores infiltrando em profundidade. Mas, Rafa, só vou discordar um pouquinho de você pelo seguinte, né? Ele até tem, né? O Firmino tem jogadores passando que nem um raio. Na seleção? Calma. Richarlison, eu não tô nem olhando o Neymar, tá? Richarlison e Everton passando. O problema é o seguinte, eles não passam exatamente na hora que eles estão acostumados. A sincronia é diferente. Esse é o problema. O problema é de sincronia. É outro timing. Mas até de uso, não é a mesma coisa. Deixa eu perguntar de outra forma, então. O Gabigol é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e está numa fase muito boa. Na virada do ano passado, se a gente comparasse, por exemplo, o Gabigol disputaria a posição com quem hoje? Richarlison? Firmino? Então, eu imaginaria assim, a fase dele é tão boa e o lobby é tão forte no futebol brasileiro que ele poderia derrubar o David Neres, por exemplo. E ser a segunda opção do Richarlison partindo da direita. Nesse período... Mas eu não tiraria nem Jesus nem Firmino da convocação, entendeu? Não abriria a mão dos 2 jogadores de frente, porque os 2 têm... O Jesus, tudo bem, compete com o Agüero, não joga todas, fez gol no meio de semana na Liga dos Campeões, teve boa participação, deu passe importante para jogada de gol também. Então, assim, são jogadores relevantes, sabe? Na liga mais disputada do mundo. Então, não faz sentido fazer essa comparação. Vocês acham que esse ano o Gabigol encurtou um pouco a distância que ele tinha pro Richarlison, pro David Neres? Já dá para considerar? No meio também. Sim. Já, né? Sim. Não, ele virou... É uma boa discussão na mesa. Não é uma discussão absurda. Porque feio uma brazucada. Não, é uma discussão razoável. Bem razoável. Tem assunto, né? Tem assunto. Dá debate, sim. Mas por enquanto, pela fila... Mas calma aí, isso aí eu falei o que eu penso, né? Amanhã ele pode pintar lá, né? Eu sei, mas... Pela fila, amanhã aparece lá, Gabriel. Mas faz todo sentido. Talvez na virada do ano, mesmo ele tendo ido o final da temporada bem no Santos, porque ele volta da Europa. Do Brasileirão. Mas ele volta da Europa no estadual ainda, fazendo gols, depois ele passa um longo período sem fazer e volta a fazer e termina o ano bem, em alta. Mas talvez na virada do ano ele ainda não tivesse tão perto dos concorrentes como está agora. Né? O período pós-Copa América é que é o mais impressionante, na verdade. Casa diretamente com o volume de jogo do Flamengo do Jesus. Agora, é um time que produz muito. O mais curioso é o seguinte, né? Você fica pensando na cabeça do torcedor rubro-negro, né? Se convoca, né? Pinta um orgulho, né? Olha aí, o nosso jogador, tá aí, Gabigol, melhor jogador do campeonato até agora. Legal, né? Então tem a coisa do orgulho, mas aí o cara pensa, vai desfalcar o meu time. Se não convoca, esse Tite, safado, coisa e tal, etc. Mas ele tá jogando no time, tá ajudando o time a disputar o título brasileiro. Então, deve ter, assim, se botar numa pesquisa, é capaz de dar empatado.
Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não sei, eu nem sei qual a pesquisa do Cereto amanhã, né? Porque o Cereto adora, né? Alô, Ceretinho. Só que ele vai ficar em dúvida, porque o Cereto ele sempre pega o Flamengo, né? Pra ganhar a pesquisa. Ele disse que agora é Mengão, Cereto. Ele já abre o programa falando, agora eu sou Mengão. O problema é o seguinte, essa A pergunta... porcentagem dele ser a maior aumenta consideravelmente. Mas essa pergunta eu não sei o que é mais Mengão. Se é convoca sim, legal, ou não convoca, deixa ele jogar o brasileiro. Não sei. Cereto, o senhor é um fanfarrão, um oportunista, um aproveitador, entendeu? Que isso fique registrado aqui. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.